vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que desejarem para se colocarem de joelhos, para nós clamarmos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, entramos na Tua presença clamando pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos a Ti comunhão, pedimos libertação e que o Senhor possa se fazer presente neste culto e que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor nos faça ver as Tuas maravilhas, ó Deus. Nós oramos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Podem sentar-se. Glória a Jesus. Vamos entoar um louvor ao Senhor. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Glória a Deus. Convido a todos para meditarmos na palavra do Senhor. O texto vai estar projetado também para aqueles que preferirem acompanhar na projeção. E o texto é João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. E o tema do nosso estudo é o Verbo de Deus. Amém? Nos ensina a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Jesus. Esse texto, ele nos traz uma verdade maravilhosa, porque ele nos fala do Senhor Jesus. Muita gente, muitas pessoas, até mesmo religiosas, não conhecem esta verdade acerca do Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em Jesus, pensam naquela história de Jesus, no Jesus histórico, e que a Bíblia também fala dessa história, é uma linda história, sem dúvida. Mas as pessoas pensam naquele menino da manjedoura, naquele Jesus, o filho do carpinteiro, de José, de Maria, de Jesus, aquele que muitas vezes até as pessoas se comovem quando pensam nele, porque aquele homem ainda jovem, pregado na cruz do Calvário e morrendo ali na cruz. E tudo isso que vem à mente de muitos, sem dúvida, é algo muito belo, é uma história muito bonita de alguém que se deu, de alguém que morreu. Mas esse texto bíblico e outros textos bíblicos nos trazem uma verdade a respeito de Jesus que é algo muito mais maravilhoso. A palavra de Deus, ela nos fala de um plano de salvação do homem que é eterno, que antes de todas as coisas serem criadas, serem formadas, Deus já tinha um projeto completo a respeito do homem, a respeito da nossa existência e da nossa salvação. Deus preparou para o homem uma grande salvação. E a palavra do Senhor, quando diz aqui, ela fala, no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E quem é o Verbo? Então diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus.
Então, antes de todas as coisas existirem, Jesus, o Verbo de Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Vejam que coisa maravilhosa. Jesus não é um homem, não foi um homem que, por ser perfeito, por ser muito bom e por ter morrido na cruz do Calvário, virou Deus. Não, a história que a Bíblia conta é a história do grande amor de Deus. De um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna está em Cristo Jesus. E Ele é o autor da vida. Ele é aquele que estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra de Deus. Nesse mesmo capítulo, o Verbo que era Deus e que estava com Deus, isto é, Jesus estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. É por isso que lá no início, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando nós vemos a Bíblia nos falando acerca da criação do homem, nós vemos Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa, por que nossa? Porque Deus não falou que ele ia fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas a nossa semelhança é porque era Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele estava com Deus e a Bíblia nos diz que tudo que foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Vejam que coisa maravilhosa. Todas as coisas que existem foram feitas pelo Senhor Jesus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então Jesus estava com Deus na criação e Jesus é o autor da vida. É por isso que nós encontramos a palavra de Deus dizendo que nele estava a vida. É por isso que ele é a vida. Ele é aquele que dá a vida. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quer dizer, o dom de Deus, a dádiva de Deus é Jesus. Então Jesus, ele sendo Deus, ele deixa a sua glória, aonde ele estava com Deus, servido por todos os seres celestiais, ele deixa a sua glória, ele desce e, sendo Deus, ele se faz homem. E ali passa a existir, no ventre de Maria, quando ela concebeu, ela concebe do Espírito Santo e ali Jesus é o homem. Ele deixa a sua glória eterna, tudo aquilo que ele tinha, e ele se faz criatura, se faz homem, se faz como um de nós. E o que ele queria com isso? O desejo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo era reconciliar o homem com Deus. E no projeto de Deus, ele seria o homem perfeito, que não conheceu o pecado, ele vence o pecado, ele é homem. E quando ele se faz homem sujeito às tentações, e a Bíblia mostra ele sendo tentado, como qualquer um de nós é tentado. Mas ele vence o pecado, e ele, como Cordeiro imaculado, ele se oferece a Deus como pecado, levando sobre ele as nossas dores, o nosso castigo, porque ele vai se oferecer a Deus como aquele que não tinha pecado. Se os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram
e por eles entrou o pecado no mundo, e nós herdamos deles o pecado, o juízo, a imperfeição. Jesus desce da eternidade e se faz homem, e como segundo Adão, ele não conhece pecado. E ele, como homem perfeito, ele se oferece como vítima, como sacrifício pelos nossos pecados. E assim ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e nós, diz a palavra de Deus, nós ressuscitamos com ele. E ele, que era o autor da vida, ele nos dá a sua vida. A vida que ele trouxe da eternidade, como autor da vida. E se o salário do pecado é a morte, ele desce e ele vence o pecado, se oferece a Deus como sacrifício perfeito, e ele leva sobre ele a nossa dor e o castigo que nos traz a paz, como profetizou Isaías lá no capítulo 53, estava sobre ele, e nele nós temos vida e vida em abundância. Mas vejam que coisa gloriosa esse plano de Deus. O Deus que se faz homem e toma o nosso lugar, e se não fosse ele, nós não teríamos salvação. E diz a palavra de Deus, não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Então Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo é a soma de todos os fenômenos que ocorreram em função da palavra explosiva da criação. Então vejam que coisa maravilhosa que a palavra de Deus está nos dizendo. Tudo que foi feito por ele, e diz a Bíblia que tudo que existe, ainda hoje, subsiste pelo poder da palavra dele. Lá em Apocalipse, nos diz mais acerca dele. Nos diz que ele tinha uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Então Jesus é o Verbo e Jesus é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é o Verbo. E quando nós falamos desse Verbo, nós estamos falando dessa palavra viva, que é o Senhor Jesus. Por quê? Porque tudo que foi feito pelo poder da palavra de Deus. E Jesus, ele é a palavra de Deus. O nome dele é a palavra de Deus. Esse é o nome dele. Quando nós abrimos a Bíblia, e muitas vezes nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, por quê? Porque a Bíblia, do início ao fim da Bíblia, ela conta uma história de salvação. Quando você abre o livro de Gênesis, está escrito lá, no princípio criou Deus o céu e a terra. Quando ela fala no princípio, ela começa anunciando Jesus. Ela está anunciando Jesus. E todo o assunto da Bíblia revela um projeto de Deus para a nossa salvação. Então a Bíblia começa com Jesus no princípio e ela termina com Jesus, que é o Amém, que está lá em Apocalipse. Por quê? Porque ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não há outro nome, diz a Bíblia, pelo qual o homem possa ser salvo. Só existe um Salvador. E nós não podemos, de maneira alguma, comparar nenhum outro homem ou mulher com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o projeto de Deus, a Bíblia revela esse projeto está em Jesus. É o projeto da salvação. Não tem outra salvação. Só existe uma salvação. E Deus oferece ao homem esta salvação. Então não há outro nome pelo qual
alguém possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, pelo Verbo de Deus. Vocês estão entendendo? Nós estamos falando de um projeto eterno. Antes da Bíblia ser escrita, antes de Jesus vir ao mundo, Deus na eternidade, antes de todas as coisas serem formadas, Deus fez um plano. No plano dele estava a nossa existência. E ele preparou para o homem uma salvação. Todas as coisas estão patentes diante dele. Na eternidade não tem passado, presente e futuro. Tudo para nós é difícil. Na nossa razão, na nossa pequenez, na nossa limitação, entendermos a mente de um ser tão glorioso que pôde criar os céus, a terra, o universo e tudo que existe. Mas ele fez um plano eterno para a minha salvação e a sua salvação. E esse plano está em Cristo Jesus. Antes de Jesus vir como homem, e aí você vai encontrar na Bíblia, no Velho Testamento, você vai encontrar no Antigo Testamento diversas referências a Jesus. A Bíblia revelando Jesus. Quando João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando daquele culto do Velho Testamento, onde o cordeirinho morria pelo pecador. Mas aquele cordeirinho que morria no Velho Testamento era o cordeirinho que estava anunciando o Cordeiro perfeito de Deus, que viria. Aquilo ali era só uma figura, mas uma figura que representava um sacrifício que a Bíblia chama de sacrifício eterno. O sacrifício de Jesus, ele acontece aqui para nós num determinado tempo, porque nós estamos sujeitos ao tempo. Mas para Deus, ele é um sacrifício eterno. Todos os que morreram, mesmo os que morreram antes de Jesus, aquele que ia lá e oferecia o cordeirinho pelo pecado dele, e foi salvo porque ele creu naquilo que era o projeto de Deus. Na verdade, quando ele estava sacrificando aquele cordeirinho, Deus estava vendo o sacrifício do seu Filho amado na cruz do Calvário. Deus estava vendo esse sacrifício perfeito. Ele estava vendo o Verbo de Deus. Então, todas as coisas estão dentro desse projeto. Você quer salvação? A salvação é em Jesus. Aí nós falamos, não tem outro nome. E é por isso que você vê, os apóstolos, eles entenderam isso perfeitamente. O apóstolo Pedro, certa vez, Cornélio se prostrou diante dele, porque Deus tinha mandado Pedro na casa de Cornélio, e Cornélio não conhecia Jesus, não conhecia o projeto de salvação, e era um homem temente, um homem religioso, e quando Pedro chega, diz, se Deus mandou, ele se prostra diante de Pedro, e Pedro ordena, levanta-te, porque eu sou homem como você. O apóstolo Paulo, quando ele está entrando na cidade de Listra, e ali ele cura, um paralítico é curado, e todos ficam maravilhados, e se prostram diante dele, ele rasga as suas vestes e diz, vocês não façam isso, eu sou homem como vocês. Então veja uma coisa, Pedro foi um servo de Deus, um homem extraordinário, mas o que Pedro foi o que o Espírito Santo fez na vida dele, não é o homem Pedro. Paulo chega a dizer, miserável homem que eu sou, e Pedro, Paulo deram toda a glória ao Senhor Jesus, porque eles sabiam que Jesus era o homem perfeito, não eles, deixaram para nós um testemunho, uma fé que nós devemos imitar, mas Salvador é só Jesus. Aquele que pode nos levar a Deus, o caminho é um só, é só Jesus. Eu não posso ir a Deus por outro meio, por outro homem. Uma serva de Deus, Maria, nossa irmã na fé, é tão amada, tão querida, serva de Deus. Um dia encontraremos com ela na glória. Mas o que ela fala a respeito dela? Que Deus atentou na baixeza da sua serva. O cântico dela, ela coloca toda a sua humildade. Por quê?
Porque era uma mulher. Ninguém pode dizer, no princípio era Pedro, e Pedro estava com Deus, e Pedro era Deus. Não, não era. Ninguém pode dizer, no princípio era Paulo, e Paulo estava com Deus. Ou no princípio era Maria, e Maria estava com Deus. Não, por quê? Porque eles tiveram um início. A existência começou com a concepção da vida deles. Mas Jesus não. Jesus é o Deus eterno que deixa a sua glória e se faz homem e habita entre nós. Conclusão. O Logos de Deus, o Logos, o Verbo eterno, o Logos é a palavra em ação, é a palavra que dá vida, é a palavra de poder, é a palavra de Deus, a palavra que criou todas as coisas. Então, o Logos de Deus revestiu-se da natureza humana na pessoa do Senhor Jesus. Então, no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, e ele era Deus e ele estava com Deus. Logos é a palavra que está lá no original da Bíblia, falando a respeito do Senhor Jesus no grego. É o Logos, é o Verbo em ação, é a palavra criadora, é a palavra explosiva, é a palavra de poder. Ele é a palavra de Deus, o Verbo vivo, a palavra viva. Desceu da glória e se fez homem, deixou a sua glória e se faz como um de nós, pequeno como nós, sujeito a dores, o homem de dores, o homem de trabalho, o homem de lágrimas. Foi isso que ele se fez. O nome anunciado por Gabriel, Yeshua, Salvador. Esse foi o nome que foi anunciado por Gabriel a Maria, que ela ia gerar aquele que é o nosso Salvador. Ministério, na sua morte e na sua ressurreição, ele fez de nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte e nós, diz a palavra de Deus, nós ressuscitamos com ele. Nos abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós temos acesso ao Pai por Jesus, o único caminho que nos leva a Deus, a presença de Deus. E nós hoje temos vida. Ele nos deu a vida, o autor da vida nos deu a vida e nós temos vida em abundância. Amamos a Jesus. Que você possa se aprofundar no conhecimento do nosso Senhor, único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a glória eternamente. Amém. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Vem fama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem fama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida só tem vida a minha alma em teu amor, com a
Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome por essa dádiva maravilhosa, por este amor grandioso de Deus Pai, Filho e Espírito Santo por nossas vidas. Temos acesso à Tua presença por esse Jesus, por esse caminho maravilhoso que Deus abriu para nós. Bendito o Teu nome por tão grande salvação. Te glorificamos pelos Teus feitos, por aquilo que o Senhor operou neste culto em especial. Conceda a todos que ouviram a Tua palavra, que participaram conosco, uma bênção especial. E em Teu nome nós agora dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nosso culto está encerrado. Aqueles que desejarem podem, através do telefone que está projetado na tela, podem entrar em contato conosco, que estamos à disposição para orarmos por você. O QR Code com atendimento no exterior também está à disposição daqueles que quiserem entrar em contato conosco. Tanto o telefone, você pode ligar para pedir uma oração e pode contactar conosco também os que são do exterior através do QR Code que está projetado. A todos, a paz do Senhor Jesus. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima!